traição. Não é? Essa temática veio parar aqui no programa através de uma pesquisa recém-comentada, onde 70% dos entrevistados do nosso país assumiram trair. E aí botou esse dado como o país mais infiel, o país entre os países da América Latina com o maior número de infiéis. E aí esse tema veio parar aqui para a gente entender como é que é a construção. Janaína falou muito bem no início do programa sobre isso, mas Janaína, eu aproveitei a temática e fiz uma enquete para saber se as pessoas têm noção, acha que já foi traído, né? Vamos ver como foi a nossa enquete, pra gente comentar? Me dá o resultado aqui da nossa enquete. Meu Deus, 85,7% acha que sim. Ou seja, muita gente acha que está sendo ou que já foi traído. Sim. Você falou aqui sobre vários tipos de construções que levam as pessoas a traírem. Mas algo ficou aqui pra gente conversar nessa parte, porque tem gente que até se arrepende, sabe, do que fez, mas anos, tempos depois, volta a trair. O que é que acontece? Um comportamento, ele é muito difícil de ser abandonado, tá certo? A gente pode pensar assim, quem não tem hábito de fazer exercício físico, então é muito difícil a pessoa começar e ela tem a tendência de voltar. Tem gente que diz assim, eu pago a academia 3 meses, porque eu corro o risco de parar no primeiro mês. Então, um comportamento, quando ele é hábito, Fernandinha, ele é muito difícil de ser abandonado. E é isso que acontece, tá certo? A pessoa trai. Quando é descoberta é bem difícil, porque promove sofrimento para ela, promove sofrimento para o outro, mas se ela se comportava assim sucessivas vezes e não era descoberto, ela tem esse comportamento como padrão e ela vai continuando. É justamente isso que traz aqui, ó, um telespectador ou telespectadora, eu não sei se é homem ou se é mulher, que a gente fala aqui dos homens, porque a pesquisa trouxe os homens, mas a gente inclui aqui no nosso papo mulheres também, que mulheres traem e traem com muito mais capacidade do que os homens, porque eles não descobrem. Com rigor de descrição. Rigor de descrição, porque os meninos têm nisso, nessa questão da masculinidade, de se sentirem o máximo. Olha, tô pegando uma gata ali, não sei o quê. Entre eles é uma questão de ego, não é? E entre nós, não, é tudo caladinha, sendo feliz, em silêncio. É verdade. Sem precisar contar para as amigas. Nesse ponto, a gente tá mais esperta. É verdade. O que fazer quando uma pessoa é compulsiva por traição, Jana? Sim. O que acontece em relação a isso, pode pesquisar na internet, chama Dom Juanismo. O que quer dizer isso? É a pessoa que ela tem a necessidade de conquistar. E aí ela se apaixona, passa mais ou menos 2 anos apaixonado e depois ela já quer conquistar outra pessoa, tá? Então, o que ela gosta não é da pessoa, mas é dessa sensação inicial que todo envolvimento tem. Porque da paixão se vai pro amor, e o amor é sereno, é pleno, é mais tranquilo. E a paixão, né, tem aquela questão aí que é bem acelerada, né? E aí a pessoa, ela tem vício por essa sensação. Então, ela precisa buscar aí uma ajuda. Ajuda terapêutica, principalmente porque se ela tá falando nisso, não tá feliz com essa situação, né? Uma telespectadora comenta o seguinte: boa tarde, Fernandinha, eu já fui traída assim, ele me pediu perdão, eu não perdoei totalmente e hoje eu o traio. Depois me arrependo, mas continuo a trair ele. Será vingança? Tá, talvez a primeira foi vingança. E aí ela pode ter se adaptado a essa questão do comportamento, como a gente estava falando aqui, aquela sensação do proibido, e ela termina que ela agora faz e se tornou um hábito, né? É importante pensar se está valendo a pena, já que está desse jeito e que trai, se arrepende, mas depois volta, né? O que é que liga essa relação? O que é que está vinculando esses dois? O que é que faz ela querer continuar com ele se ela tem um desejo de trair? Sim. Não é? Sim. A gente já entendeu que quem ama pode trair. Sim. Mas aí o desejo de continuar ou não é outra história, né, Janaína? Vamos para mais uma telespectadora. Você vê que é uma mulher ali, viu? Comentando. A traição é falta de caráter, mesmo dos participantes... ela estava dizendo. A traição é falta de caráter mesmo dos participantes do ato. Meu esposo, no ano passado, me traiu por 2 vezes.
ele se arrependeu, eu perdoei, mas não esqueci. Esse detalhe faz toda a diferença, Janaína, porque muitas vezes é numa briga que esse assunto é retomado e fica sempre como aquela feridinha que fica ali sangrando, que não cicatriza. Pode ser muito ruim para a relação, né? Pode ser péssimo, tá certo? Quando a gente fala do perdão, Fernandinha, tem muitos estigmas sobre o perdão, tá certo? E o perdão não é esquecer. O perdão é eu, por livre e espontânea vontade, decido dar uma segunda chance. Então, se você decidiu dar uma segunda chance, você está começando uma nova relação, porque tanto você se propôs a isso, tanto ele se propôs a isso. Então, que vocês possam começar do zero. Do zero, né? Limpar esse estoque aí, Sim. né? Senão vai estar sempre ali, ó, resgatando aquela coisinha. E ninguém vai ser feliz, né? Nunca vai ser feliz. Uma telespectadora comentou o seguinte, ela não tem um ato em si, ela tem, assim, um mal-estar pelo comportamento do marido. Ela tá casada há 1 ano e fica pensando que o marido dela trai, porque todas as vezes que ela sai com ele, ele fica de olho duro para as outras. Pode ser um sinal de traição? Pode não. Pode e não pode, né? A gente precisa pensar assim. Lembra que a gente sempre fala aqui, Fernandinha, sobre evidências? Sim. Isso é um sinal que na frente dela, ele termina olhando para as pessoas porque o bonito atrai, o bonito é para ser visto. O que é sinal de traição é quando a gente tem evidências em relação a demora fora de casa ou muda o comportamento no relacionamento. E a traição, Fernandinha, ela começa de uma forma leve, mas a pessoa ela vai perdendo o medo. E daqui a pouco ela está escrevendo mensagem do lado da pessoa, do lado da esposa ou do lado do marido. Sabe? Porque a primeira vez ela não foi descoberta. Até aquela telespectadora disse isso, né? Traí uma vez e agora eu tô traindo. Então ela viu que funcionou, que não deu errado e ela vai perdendo o medo. Então, se a pessoa está sendo traída e é constante, ela vai descobrir. Agora, uma coisa que é importante nesse caso, de que é um comportamento dele na frente dela, sobretudo, eu acho que vale a pena uma conversa, né? Sim. Eu me sinto desconfortável Isso, boa. quando você fica olhando para as outras pessoas na minha frente. Evita fazer isso porque me dói. Então, dizer para ele como ela se sente é um bom caminho, né, Janaína? Provavelmente para ela é gatilho emocional. Provavelmente aquilo, quando acontece, dispara nela algo que está guardadinho lá atrás, sabe? E por isso que ela se sente tão mal. Então, sim, é bom conversar. Agora, esse relato aqui me chamou bastante atenção e por isso que eu digo que as mulheres não estão para brincadeira. Me dá na tela, por favor, aqui, esse relato da telespectadora. Ela não quer se identificar, mas ela é casada há 15 anos e sempre soube que ela era traída, só que o marido dela nunca assumiu. Porque ela também nunca viu com os próprios olhos. Mas para dizer que sempre soube, deve ter evidências consideráveis. Aí o que aconteceu? Há 1 semana, ela o traiu com um amigo, mas não sentiu peso nenhum na consciência. Por que será? Chumbo trocado não dói. Porque ela tá se vingando, né? Então a emoção é a raiva, e a raiva é a emoção da injustiça. Quando eu sou fiel por tantos anos, 15 anos, e sou traída por 8 anos, eu vou juntando aí uma raiva. E no momento que ela considerou que tinha a oportunidade, ela traiu. Agora, pra gente encerrar o papo aqui com Janaína, lembrar sempre de que pode acontecer consequências, não é, Janaína? Sim. Então, pesar por que eu tenho esse desejo de trair? Se eu tenho desejo de trair, por que eu estou nessa relação, né, E é bom a gente pensar assim, ó, não é porque casou que vai tanto o homem quanto a mulher deixar de ter atração, deixar de ver o belo, deixar de ver o bonito, deixar de sentir alguma coisa diferente. Não é porque casou, isso continua, porque a emoção é individual, é particular e a gente sente independente da nossa vontade. Mas comportamento é escolha. O que eu faço com isso é decisão de cada um. Sim. Presta atenção, viu? Depois, até porque tem uma história agora de colocar em rede social, menino, expõe todo mundo e é um babado, tá? Fortíssimo. Cuidado, cuidado. Janaína está nas redes sociais como @JanaínaGFW, sempre com conteúdos maravilhosos e toda quarta-feira, para nossa alegria, ela está aqui com você. Um cheiro, meu amor. Beijo. Boa semana. Até semana que vem, se Deus quiser. Sem traição para todo mundo. Rapaz, faça um negócio desse. Diego, logo... Menina, ela hoje tá de Paquita, ela tá de quê? Ela tá de Joel.